Oi, gente. Boa noite. Aqui. Agora deu. Tava dando uma interferenciazinha aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, Marilei. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda. Deixa eu só fixar aqui aquele nosso ritual de sempre. Deixa eu fixar esse comentário, que é o nome, né, da nossa live, o nome do nosso movimento. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Antes da gente começar a olhar para esses 5 elementos sabotadores do nosso sucesso, que a gente vai tratar hoje em específico, deixa eu mandar aqui uns convitinhos. Aqui. Vira até uma musiquinha, né? Aqui. Perfeito. Bora lá, vamos começar. Foi! Gente, nós viemos, né, conversando esta semana, de segunda até amanhã, sexta-feira, sempre às 7h30, falando dos elementos sabotadores do nosso sucesso. E nunca é demais repetir aqui que sucesso é muito individual. Nunca é demais repetir que cada um de nós pode traçar as suas rotas para o seu sucesso e deixar que essas consciências novas comecem a se modificar, se alternar dentro da gente, até que a gente alcance o sucesso. Sucesso também é reconhecer tudo que eu tenho. Sucesso também é poder olhar para trás e ver quantas coisas eu já modifiquei em mim, quantas escolhas novas eu venho fazendo e onde mais eu posso chegar. Ainda, olhando para o que nós já vivenciamos aqui, na segunda-feira nós falamos do medo do fracasso, um dos elementos sabotadores do sucesso. Na terça, nós falamos de zona de conforto. Ontem, quarta-feira, nós falamos de autojulgamento. E todos esses dias, inclusive até amanhã, nós sempre vamos ter uma tarefinha de casa, um exercício prático. Na segunda, para a gente se libertar do medo do fracasso, nós fizemos uma timeline. Esse foi o exercício prático, para que a gente olhe, pontue as nossas vitórias. Na terça-feira, que nós falamos de zona de conforto, nós tivemos o exercício do desafio do silêncio. 1 hora por dia em completo silêncio. Ontem, que nós falamos de autojulgamento, nós tivemos como uma sugestão terapêutica o diálogo com o julgamento, que é para que a gente olhe no espelho e converse sobre um ou duas dores, 2 desafios, 2 julgamentos muito fortes que eu tenho comigo mesmo. Pode ser também uma dor, uma tristeza, uma pessoa, um sentimento, um relacionamento, qualquer coisa que ainda bate aqui dentro de mim e está num lugar de desconforto. Então a gente vai trazer isso, essa foi a proposição de ontem, para o nosso espelho, para que a gente possa olhar mais profundamente para nós, mais inteiramente para nós. Oi, Su, boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda, boa noite. Hoje nós vamos falar de influências negativas. Então a gente imagina o seguinte: aqui está o nosso sucesso, mas a gente ainda não conseguiu chegar inteiramente nele. E um desses atrapalhadores, sabotadores da minha chegada
no sucesso é a influência negativa. Mas, para que a influência negativa exista, persista, esteja em mim, eu preciso de pilares embaixo dessa influência negativa para sustentar isso aqui. E aí a gente vai falar desses pilares, dessas inconsciências que estão embaixo, mantendo em existência as influências negativas, para que a gente não chegue lá no nosso ponto ótimo, que é a nossa ideia de sucesso. Vamos começar a olhar, então, para essas influências negativas. Uma delas é medo. E o medo, ele precisa nos paralisar para que a gente acolha e para que a gente fique mais suscetível a estas influências negativas. Vale dizer que influência negativa aqui pode ser muito do externo, mas também pode ser muito as minhas ações contra eu mesmo. Eu me influencio negativamente também. Mesmo que talvez não pareça. Mesmo que talvez não faça muito sentido eu me influenciar negativamente. Mas muitas vezes eu ajo contra mim. Criando esse campo de influência. Outro pilar que sustenta as influências negativas é a culpa. E quando eu falo de culpa, eu quero dizer o seguinte, que enquanto eu me culpo por não ser o melhor, não fazer bem feito, enquanto eu me culpo por ter causado uma decepção em alguém, eu me torno mais manipulável. E essa culpa, ela também pode ser inserida pelas outras pessoas. Quando as pessoas me culpam por coisas que aconteceram na vida delas. Então, quando eu acolho essa culpa, eu fico dentro, à mercê destas influências negativas que as outras pessoas podem estar causando em mim. E assim como a gente também já viu antes, sou sempre eu o responsável diante das influências negativas. Então, eu fico atento a todo aquele sentimento de culpa que me impede de tomar ações por conta própria. Depois, nós também temos um outro elemento que nos mantém mais à mercê dessas influências, que é a ignorância. E aqui a gente está falando de ignorância, de desconhecer mesmo, de falta de conhecimento. E quando eu ignoro determinados fatos, ações ou circunstâncias, eu também fico mais permissivo para aquilo que eu acho que as outras pessoas sabem muito mais do que eu. Por exemplo, quer ver, ó? Uma viagem, um trajeto, um roteiro, um destino. Se eu não estudei bem aquele destino, se eu não estudei bem aquele trajeto, eu fico suscetível a uma influência que pode ser negativa de outra pessoa que já conhece aquele lugar. Seria como eu escolher mudar. Quero morar em outro bairro. Eu não conheço bem aquele bairro, eu não fiz nenhuma experiência lá. Então, eu conversando com pessoas que moram lá, elas podem me trazer influências negativas. Aí eu fico morando no mesmo lugar, ou não conheço aquele destino, por acreditar que aquela pessoa que já conhece aquilo tem uma experiência melhor do que a minha, e aí eu não chego no meu sucesso, que seria ir até lá. Então, ignorância também é
um grande pilar, um forte pilar das influências negativas que me afastam do sucesso. Oi, Lê! Boa noite, minha amiga! Bruna, boa noite! Sejam bem-vindas! Bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas! A gente está olhando para 5 pilares que formam as influências negativas e que nos afastam do nosso sucesso individual, que é aquele lugar onde só a gente sabe que a nossa felicidade está, que a realização dos nossos sonhos, dos nossos planos está. Nós vamos olhar para o 4º pilar já, que é dependência emocional. E quando a gente fala de dependência emocional, é como se eu depositasse todas as minhas expectativas, todos os meus sonhos, todos os meus desejos na mão de alguém. E isso faz com que essa pessoa, que é o meu alvo, possa me influenciar da maneira que aquela pessoa pensa que a minha vida vai ser melhor para mim. Então, sair desses ciclos de dependência emocional, assumir a nossa vida, o controle da nossa vida, as escolhas e as consequências do que nós fazemos, isso nos livra de influências negativas que nos afastam do nosso sucesso, que nos afastam do nosso eu. Oi, Fran, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Depois, nós temos também um outro pilar que mantém fortes as influências negativas em mim, que é a rejeição de padrões inconscientes. Então, enquanto eu não rejeito todos esses padrões inconscientes que atuam aqui dentro, eu continuo sendo influenciado negativamente, mesmo que seja de uma maneira inconsciente. Mas essa influência desses padrões inconscientes me mantém estático, parado, sem ação, sem movimento ou motivação. Então, para que a gente vá soltando esses 5 pilares das influências negativas, eu preciso olhar para o medo que me paralisa, eu preciso olhar para a culpa que faz com que eu esteja suscetível àquilo que os outros esperam ou mandam ou demandam ao meu respeito. Eu tenho que olhar para a ignorância, tudo aquilo que eu desconheço sobre aquele processo novo que eu quero vivenciar, para que eu não pare, para que eu não trave. Oi, Pri, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. A gente tem que olhar também para a dependência emocional, que também é um grande lugar de culpa, né? Quando eu sinto dependência emocional, eu me culpo e não avanço. Ou quando eu sinto dependência emocional, eu tenho medo de seguir. Fico aqui, sob essas influências negativas que me afastam dos meus sonhos, objetivos e do meu rumo da felicidade. E o quinto pilar que mantém em existência é a rejeição de padrões inconscientes. Quanto mais eu olho para os meus campos de vida, de família, de trabalho, de relacionamentos, quanto mais eu olho para dentro, quanto mais eu conheço os meus históricos familiares, mais eu posso olhar para os padrões inconscientes. E rejeitar esses padrões não significa julgá-los, não significa excluí-los, só significa fazer uma escolha diferente agora. Eu entendo que na minha família tem esse padrão, que no local de trabalho tem esse padrão, eu entendo que nos meios em que eu convivo tem esses padrões. Tá tudo certo. Eu posso continuar
vivendo nos mesmos lugares, mas fazendo escolhas diferentes que não se tornem sabotadoras para o meu sucesso. Então, nesta semana, né, até amanhã, às 19h30, a gente vai trazer em rápidas palavras 5 elementos que sabotam o nosso sucesso, e cada um desses elementos tem 5 pilares de existência. Então a gente já viu medo do fracasso, zona de conforto, autojulgamento. Hoje a gente está falando das influências negativas, e quem tem interesse, desejo, vontade de expandir e olhar para o seu sucesso com mais amor, busca um pouquinho lá os vídeos anteriores, porque em cada um dos vídeos tem uma sugestão terapêutica. A gente juntos acessa conhecimento e consciências, e a sugestão terapêutica vem para limpar esses campos energéticos que a gente conseguiu abrir e expandir aqui. A nossa sugestão terapêutica de hoje, ela vem também com um outro conhecido aqui da minha galera. Então, quem tá aqui comigo sempre, quem, né, me acompanha aqui nas redes sociais, sabe que eu gosto de um Japamala, porque Japamala, ele é um terço hindu que tem 108 contas, e ele serve para que a gente faça repetição de mantras a fim de colocar sobre as nossas energias densas palavras, sensações, emoções, frequências e percepções diferentes. Então, às vezes, eu posso estar sentindo raiva. Eu vou respirar, sentar num lugar tranquilo, pegar o meu Japamala, vou começar repetindo 108 vezes um mantra que me traga calma. E enquanto eu vou repetindo, eu vou respirando e me tranquilizando. Eu vou sentindo o chão sobre os meus pés. Eu vou sentindo a beleza que existe na vida sobre a minha cabeça. Eu posso utilizar para movimentos de fé de qualquer religião. Eu posso usar para me conectar comigo das mais diversas maneiras. Hoje eu vou fazer um jabá aqui, né? Esse Japamala é uma criação minha. Ele tem o nome de Japamala dos 7 chakras, porque a gente tem aqui, né, as cores dos chakras. E para quem escolher adquirir esse Japamala, esse produto, ele tá lá no meu site, www.calvanrodrigues.com. Ele vai para ti pelo correio em qualquer lugar do planeta, e ele tem esse material. Deixa eu chegar mais pertinho aqui. Ele tem uma apresentação rápida, mas nesse QR Code nós temos todas as informações de como esse produto funciona, qual mantra a gente vai repetir em cada um dos chakras, por que ele tem essas 7 cores, por que tem algumas continhas brancas em alguns determinados momentos. Então, me chama aí e vai ser um prazer a gente trocar essa ferramenta também. Porque a nossa prática terapêutica de hoje, ela é estimulada com Japamala. Então, nós vamos repetir 108 vezes o seguinte mantra: eu vejo amor em mim. E por que a gente vai repetir com Japamala 108 vezes esse mantra de eu vejo amor em mim? Porque para que a gente se liberte das influências negativas, eu preciso reforçar quem eu sou. Eu preciso mexer em amor próprio. Eu preciso mexer em reconhecimento. Eu preciso mexer em acolhimento. E quando eu vou dizendo 108 vezes, eu vejo amor em mim, eu vejo amor em mim, eu vejo amor em mim, de tanto repetir essa expressão, cada uma dessas palavrinhas vai tomando um volume energético
que vai substituindo esses elementos que eu tenho ali. Medo, culpa, ignorância, dependência emocional e rejeição de padrões inconscientes. Quando eu coloco amor, essa energia tão potente de amor, em cima das minhas crenças, as minhas crenças vão se dissipando. As minhas crenças vão indo embora. As minhas crenças vão me abandonando. E todas essas sugestõezinhas terapêuticas que estão vindo conosco nesta semana, elas podem ser repetidas. Elas podem ser feitas em outros dias, em vários dias, conforme tu escolher. Porque o nosso propósito aqui é se trabalhar. Quanto mais eu me trabalho, mais consciências vão chegando. Quanto mais eu me trabalho, mais espaço dentro do meu eu vai se abrindo e mais espaço sobra para coisas que são grandiosas, energias felizes e equilibradas, vibrações de alta frequência, como gratidão, amor próprio, respeito, consideração, paz, caridade, enfim. Então eu vou olhando para mim aqui no nosso encontro e esse tema de casa fica para ser realizado, né? De hoje às 20 horas até amanhã às 19h30, onde a gente tem um novo encontro. Então, repetindo rapidinho tudo o que vimos aqui. Para ter sucesso, é necessário deixar para trás 5 elementos sabotadores do nosso sucesso. Cada um desses elementos sabotadores tem 5 pilares. Para hoje, que nós falamos de influências negativas, os pilares são medo, culpa, ignorância, dependência emocional e rejeição de padrões inconscientes. Oi, Cauane, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, lindeza. Seja bem-vinda. E a nossa sugestão terapêutica de hoje, que é aquele teminha de casa que a gente vai fazer com calma e que a gente vai se divertir, hoje é inspirado no uso de japamala. Ah, Calvã, mas eu não tenho japamala, ainda não comprei, não entrei no teu site, não chegou na minha casa. Perfeito, não tem problema. Pega 108 continhas, pode ser 108 feijões, pode ser 108 quaisquer outros elementos, separa lá num potinho, vai repetindo o mantra. Eu vejo amor em mim. E vai botando lá. Eu vejo amor em mim, vai botando lá. Vai respirando e te tranquilizando. Se tu já tem o japamala, para cada repetiçãozinha, tu vai pulando aqui uma continha, né? E se vocês desejarem ver outros vídeos de japamala, usos de japamala, eu tenho 5.000 repetições de mantras espalhadas aqui no Instagram. Dá uma olhadinha lá nos vídeos mais antigos, que tem muito mantra legal. Mas, se você escolher adquirir o japamala, aqui nesse QR Code vão todos esses mantras descritos, escritos, separados, e vai também a data dos vídeos, conforme eles foram postados aqui, para tu acompanhar. Dito tudo isso, eu quero te convidar para olhar para o teu sucesso, realizar os teus sonhos, vencer as tuas dores, alcançar consciências diferentes sobre a vida, romper padrões repetitivos, olhar para ti com amor e autoestima, se dando o direito de ser feliz de verdade. Porque o grande Criador, que é o cara mais generoso que existe, ele nos deu esse direito. Ele não nos trouxe para cá para que nós não realizemos os nossos sonhos, para que nós não consigamos reconhecer o nosso sucesso. Oi, Thay! Boa noite, minha amiga! Boa noite, boa noite, boa noite! Seja bem-vinda! Então, o cara lá de cima nos trouxe para cá para que nós sejamos vencedores o tempo inteiro. Para que a gente não padeça em dores, para que a gente não transforme a nossa vida em tristeza. É alegria, felicidade,
consciências, libertações e amor o tempo todo. E a gente pode usar essas ferramentas que a gente está trazendo, sejam elas energéticas, sejam elas de psicanálise, sejam elas holísticas e alternativas. A gente está trazendo elas aqui para facilitar o nosso bem-estar, para facilitar essa percepção de sucesso. E de novo, o meu sucesso é aquilo que eu escolho ter como um sucesso. Mas é importante que a gente vá destruindo a ideia de padrão generalizada do que é ter sucesso. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sharon, boa noite, seja bem-vinda. Então é importante que a gente destrua a ideia de que o meu sucesso tem que ser comparável ao sucesso de outra pessoa. Que os meus sonhos que os meus sonhos só me farão feliz quando eles estiverem atualizados. E aí a gente esquece que sucesso é jornada, felicidade é jornada e que a jornada ela é o tempo inteiro de desenvolvimento e aprendizado. Por hoje, nós ficamos por aqui. Gratidão a quem tá aqui agora, quem vê depois e depois e depois e depois. Gratidão também pelos feedbacks que eu tenho recebido, pelos prints, recortes, pelo teminha de casa aí que a turma tá fazendo. Tá me deixando, tô muito feliz com tudo que a gente tá criando, esses envolvimentos. E a ideia é olhar para o sucesso. Sempre para o sucesso. Amanhã a gente tá de novo, Thay. Todos os dias desta semana, às 19h30, a gente tá aqui. Semana que vem tem mais, viu, Bruna? Semana que vem tem mais. Então, semana que vem também, de segunda a sexta, 19h30, a gente vai falar das chaves do sucesso. Não vamos ficar só mexendo nas densidades, né? Vamos olhar também para aquele lugar onde o sucesso é bom, onde a gente tem que usufruir, onde a gente precisa aprender a receber, onde a gente pode se divertir. Porque a gente sabe que já acessou sucesso. A gente entende que o sucesso já está aqui conosco, na nossa vida, ao nosso lado, e que a gente segue cada vez mais olhando para o nosso sucesso, cada vez mais expandindo as nossas crenças e limitações sobre o que é tê-lo e se libertando para viver o nosso sucesso, da nossa maneira. O meu sucesso não é igual ao da Thay, ou ao da Bruna, ou ao da Mari, a minha irmã, ou da Ivete Sangalo, ou de quem quer que seja. O meu sucesso é individual. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tem alguém chegando aqui. E, infelizmente, nós estamos indo embora, mas amanhã tem mais. E eu aguardo vocês aqui às 7h30 para nós falarmos de mais um sabotador do sucesso, que é procrastinação, tá? Tema de casa de hoje, do nosso encontro de hoje, é repetição 108 vezes do mantra eu vejo amor em mim, para me fortalecer diante de todas essas influências negativas que a gente viu, falou, acessou consciência e conversou um pouquinho hoje. Amanhã a gente se encontra. Amanhã a gente conversa um pouquinho mais. Boa noite. Vamos fazer da nossa vida um lugar de sucesso. E quando eu escolho viver o sucesso, eu vibro, eu emano, isso sai de mim. E todo mundo pode também receber um pouquinho dessas consciências e olhar com mais amor para o seu movimento de sucesso. Beijo, gente! Amanhã a gente se encontra aqui, 19h30. Tchau, tchau!